Então, deixa eu dar bom dia aqui no Insta também, né? Bom dia, sejam muito bem-vindos para essa nossa conversa de hoje sobre o que pode estar travando a sua carreira e como superar essas travas, né? Como soltar estas travas. Eu tava perguntando aqui no Face, né? Porque eu não tava conseguindo entrar aqui no Insta. Eu tava perguntando no Face o seguinte: escreve aí, por gentileza, quais são as travas? O que você acha que está travando a sua carreira? E hoje vamos conversar então sobre isso. Aqui tem uma questão extremamente importante. Ontem eu fiz uma devolutiva sobre âncoras de carreira, né, para os participantes do workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. E âncoras de carreira é um dos acéssimos que nós utilizamos, principalmente quando nós estamos falando de alavancagem de carreira, né? E aqui já começa as questões importantes das travas, né? Quando você se sente travado, pode ter vários motivos, certo? Um deles é quando as suas metas, os seus objetivos, o que você está traçando, né, estão incoerentes com os seus motivadores internos, com os seus valores, com as suas forças, né? Eu sempre brinco e digo o seguinte, que o universo, ele é extremamente sábio, né? E aí você dá o nome que você quiser, o seu eu superior, o universo, né? O nosso eu superior, ele é muito sábio. E quando nós temos metas que estão contra, né, ou pelo menos não estão coerentes com os nossos motivadores internos, o que acontece? A gente trava. Então, o primeiro passo para você destravar é o seu autoconhecimento. Você poder realmente entender, se conhecer, quais são os seus motivadores, quais são as suas forças, para que o seu negócio e as suas metas estejam alinhadas. Ontem eu dei um exemplo sobre isso, e é exatamente assim que a gente trabalha, né? No mapeamento comportamental, quando nós estamos trabalhando com pessoas de carreira, né, que estão fazendo transição de carreira, que querem alavancar a sua carreira, né? A primeira questão é poder identificar, primeiro é traçar a sua meta. E olhem que interessante, aqui tem um aspecto que eu quero trazer para vocês. Ontem, isso sempre acontece, certo? No início da devolutiva eu pedi o seguinte: escrevam aí, por gentileza, qual é a sua meta profissional. E a grande maioria, né, quando a gente pede para traçar a sua meta profissional, diz o seguinte: eu quero ser referência, eu quero ser um profissional de sucesso, eu quero ajudar muitas pessoas, né, eu quero impactar o mundo. Perfeito. Aí eu fiz uma pergunta ontem que eu quero fazer para você, né? Ok, você quer ser uma referência, você quer impactar muitas vidas, você quer impactar o mundo, enfim, né? E tá perfeito, não tá errado, certo? Tá perfeito. Mas a minha segunda pergunta é o seguinte: ok, então se você se tornar referência no mercado, se você for reconhecido, se você impactar a vida de muitas pessoas e o seu faturamento for 0, tá tudo certo? A grande maioria me responde que não. Então, essa é a primeira questão. Tenha clareza do que você deseja, tanto em termos pessoais quanto em termos de negócio, de faturamento, né? Eu brinco e eu digo que o universo te atende, certo? E se você não estabelecer certo a sua meta, né, de uma forma realmente que envolva todas as questões, daqui a um pouco você se torna referência no mercado, certo? Você realmente impacta muitas pessoas, mas o seu faturamento é 0. E aí então o que eu quero dizer com isso, né? As suas metas
certo? As suas metas, sim, dentro da sua meta tem que estar o seu propósito, sim, mas não é só isso, certo? Dentro da sua meta tem que estar também quanto é que você quer faturar. Como é que você quer que seja 2021? Em termos de satisfação, sim, mas lembrem, a satisfação também envolve metas financeiras. E as suas metas, elas têm que serem sim desafiadoras, mas elas têm que serem realistas. Então, por exemplo, isso é outra questão que sempre acontece quando eu pergunto os objetivos das metas. Quero faturar 100 mil reais por mês. Perfeito, uma meta fantástica. Quanto você fatura hoje? 0. Qual é o tempo que você quer faturar 100 mil reais por mês? Daqui 3 meses. Vamos combinar que isso não é uma meta realista? E muitas vezes a gente traça metas que ou são metas que nos travam, ou são metas que nos desestimulam, porque elas não são reais, elas não são viáveis. E essa é uma das travas, certo? A grande maioria das travas está dentro da gente, certo? Tem questões externas? Claro que tem, certo? Tem a questão econômica? Tem. Tem a questão de mercado? Tem, certo? Mas se isto fosse a grande questão que define você alavancar seu resultado, seu negócio ou não, ninguém poderia estar bem, certo? E o maior risco de nós não atingirmos a nossa meta e não alavancarmos o nosso negócio é a gente ficar olhando para fora, em vez de olhar para dentro. O primeiro passo para o desenvolvimento e para o desenvolvimento do seu negócio, da sua carreira, é você olhar para dentro. Primeiro, identificando o que de verdade é importante para você. O que de verdade você quer. Porque às vezes a gente também está colocando metas, objetivos, muito modelando o mercado que não tem a ver com você. Ontem na Devolutiva eu falava isso, né? Por exemplo, quem tem a âncora, a âncora de carreira, né? O seu motivador é um deles, é o estilo de vida. Você pode até querer ganhar 100 mil reais por mês, mas talvez por um bom tempo, para você ganhar 100 mil reais por mês, você vai ter que sacrificar a sua qualidade de vida. Você vai ter que sacrificar a sua família, as suas horas de sono, o seu lazer. E sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer, porque você entra no desequilíbrio. E você entra na incoerência com o que é importante para você. Então, o primeiro passo para destravar é: faça um processo profundo de autoconhecimento. O que de verdade é importante para você? O que de verdade você quer? E não o que o mercado diz que você tem que querer, combinado? O que é que você quer? O que é que tem a ver com você? Ontem na Devolutiva também. E por que eu tô falando isso? Porque isso são travas. Isso são travas. E são travas internas. E são travas internas em função de que às vezes a gente está incoerente. Quem, por exemplo, tem a âncora de carreira, serviço e dedicação a uma causa, certo? Ou encontra qual é a sua causa e todo o seu trabalho gira em torno da sua causa e o cliente que você escolhe atender tem a ver com a sua causa, ou você não vai alavancar seu negócio por um simples motivo, porque aí você não vai fazer. Uma das grandes questões que trazem, né, e que aparece como trava é procrastinação. Para e pensa por que você procrastina. E aí não vale me dizer assim, eu tô me auto-sabotando. Ok, você já sabe que você está se auto-sabotando. Mas você está se auto-sabotando por quê? Você procrastina por quê? Aonde está a questão? Então, o primeiro passo para a alavancagem do negócio é: se conheça.
Saiba de verdade quais são os seus motivadores, o que faz o seu olho brilhar, o que é importante para você, independente do mercado, independente do que as outras pessoas dizem. O que é importante para você? O que é sucesso para você? Você já parou para pensar sobre isso? O que é sucesso para você? O sucesso é completamente diferente para cada uma das pessoas. O que significa sucesso para você? Quais são realmente os seus objetivos? O que de verdade você quer atingir? Aonde você quer chegar? Feito isso, essa é a primeira questão na alavancagem de carreira, é você fazer um mergulho dentro de você, certo? Porque nada que esteja incoerente entre o externo e o seu interno se sustenta. Por que muitas vezes, as pessoas estão em cargos ou têm um negócio extremamente de sucesso ao olhar de quem está fora, com sucesso, super posicionado, com muitos clientes, faturando muito, com muito sucesso. E muitas vezes aquele profissional está completamente desmotivado e querendo mudar de carreira e querendo mudar de negócio. Porque muitas vezes aquele modelo de negócio que ele estruturou estava olhando apenas para um aspecto, talvez o financeiro, e não estava condizente com seus outros valores, com seus outros motivadores. Aí sabe o que vai acontecer? Quando chegar lá, ele vai se dar conta de que não era aquilo que ele queria. Ele vai se dar conta que ele está insatisfeito e ele não entende por quê. Então, a primeira questão para alavancagem, para destravar o seu negócio é: olhe para dentro de si e entenda realmente o que você quer, o que é importante para você. Quais são as suas âncoras de carreira? O seu negócio está alinhado às suas âncoras de carreira? Quais são as suas forças? Você está utilizando as suas forças a seu favor, a favor do seu negócio? Qual é o seu perfil? O seu negócio está alinhado ao seu perfil, ao que é importante para você, o que é fácil de fazer para você? Porque, na verdade, quando o nosso negócio está alinhado às nossas forças, às nossas âncoras e ao nosso perfil, o que acontece? É muito fácil de fazer e não tem como não dar resultado. Então, este é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, que é uma das grandes travas, que muitos profissionais de desenvolvimento me trazem. Eu me sinto inseguro. Eu me sinto inseguro de vender, de ir para o mercado, certo? E quando você se sente inseguro, tem algumas questões que podem estar presentes aí e que só você vai poder avaliar. Quando a gente se sente inseguro, pode ser porque eu realmente ainda não tenho o conhecimento que eu considero importante, certo? Eu conheço um monte de coisa e pouco. Eu conheço um monte de coisas, mas pouco de cada coisa. E se você, por exemplo, tem a âncora de carreira de competência técnico-funcional, você precisa dominar, porque se você não dominar, você não consegue, certo? Você não vai se sentir seguro. Então, se você se sente inseguro, pode ser que você realmente ainda não conheça, não domine, isso é importante para você. Pode ser que você se sinta inseguro, porque aqui tem uma distorção que é importante a gente entender. Não é porque você sabe um monte de coisa que isso te dá segurança. Porque sabe o que acontece com a maioria dos profissionais da área de desenvolvimento humano? Tem um monte de conhecimento,
mas conhecimentos soltos. Não conseguem juntar as peças, não conseguem montar o quebra-cabeça, não conseguem transformar todo aquele conhecimento em serviços que ele sinta que tem uma grande entrega. Porque, na verdade, conhecimento é uma coisa. A estruturação de serviços é outra coisa, completamente diferente, que parte, sim, do seu conhecimento. Me digam aí, quantos de vocês não têm, talvez, um monte de formações e não consegue alavancar sua carreira? Se sente inseguro. E eu vou ousar dizer aqui que talvez se você se sinta inseguro, é porque você de verdade tem um monte de conhecimento. Mas é como se fossem peças de um quebra-cabeça, que não se unem, que não se juntam. E você só vai se sentir seguro quando este conhecimento realmente se transformar em algo sustentado, que você sabe que aquilo faz uma grande entrega. E montar este quebra-cabeça, ele é fundamental, porque o mercado, ele não compra peças de um quebra-cabeça, ele compra um quebra-cabeça, ele compra um quadro, ele compra uma solução para o seu problema. Então, talvez, se você está inseguro para entrar no mercado, pode ter a ver, sim, com o seu perfeccionismo, que você acha que você nunca está pronto, certo? E aí, volta ao primeiro ponto, que é do autoconhecimento. Você precisa conhecer. Porque, vamos lá, se você é um analista, um perfil analista, se você tem ainda uma das suas âncoras, uma das suas principais âncoras, seja a questão do conhecimento, o amor pelo conhecimento, você corre um grande risco de nunca achar que você está pronto. E aqui vai uma outra orientação, uma outra sugestão extremamente importante. Vamos lá. Nunca compare o seu palco, o seu bastidor, com o palco da outra pessoa. Tudo que você vê aqui na internet, certo? Tudo que você vê nos eventos que você vai é o palco. Você não conhece o bastidor. E essa pessoa que está aí, né, de repente você está olhando e está achando, né, ela é excelente, aí um dia eu quero ser assim, saiba que ela também tem as inseguranças dela. Saiba, sabe a história do pé da bailarina? A gente só vê a bailarina dançando, linda, maravilhosa, fazendo aquela dança que parece que aquilo é algo natural para ela, né? Que é algo que ela nasceu fazendo. Pede para ela tirar a sapatilha. E você vai ver um pé, geralmente muito machucado. Um pé, entre aspas, feio. Por quê? Porque para ela chegar naquilo, primeiro, ela treinou muito. Segundo, ela se dispôs a fazer, apesar da dor no pé. Quando você olha para alguém de sucesso, não pense que ele nasceu assim. Não pense que para ele foi tranquilo. Saiba que teve alguns ingredientes que fizeram ele chegar onde ele está. Primeiro, ele teve uma meta muito clara, um objetivo muito claro. Segundo, ele se dedicou. Não existe sucesso sem dedicação. Esses tempos eu fiz uma devolutiva, né? E quando eu perguntei qual era o obstáculo, era uma devolutiva também de âncora de carreira. Não foi essa, foi em outra turma que eu fiz. E uma pessoa disse que o obstáculo dela era a preguiça. Ok. Então, se contenta com o que você tem. Se você não está disposto a fazer a sua parte, você pode morrer comprando cursos.
você pode ter os melhores mentores, você pode estudar nas melhores universidades. Você não terá sucesso. Porque sucesso, no seu conceito de sucesso, requer esforço, sim. Requer dedicação, sim. Requer sair da zona de conforto. Se você está confortável, se sentindo tranquilo, eu sempre brinco, né? Se você está aí se sentindo tranquilo, você está na sua zona de conforto. Porque o desconhecido sempre nos gera desconforto. E nos gera desconforto por um simples motivo, né? Ele é desconhecido. Ele só vai nos gerar conforto conforme a gente for conhecendo. E não tem outro jeito de você ir conhecendo se você não for para o palco. Eu tenho usado, né, muito nos nossos trabalhos uma analogia de um local de festas e você escolhe, ou você está no camarote ou você está na pista de dança. Será que você já está na pista de dança ou você ainda está no camarote, olhando? Olhando, não, eu vou aprender. Deixa eu ver como é que dançam. Olha, 2 passos para cá, 2 passos para lá. Eu sinto em te dizer, enquanto você apenas estiver olhando, enquanto você estiver no camarote, você não terá sucesso. O sucesso se dá quando você vai para a pista de dança, quando você ousa, quando você se arrisca. E eu não estou dizendo que não tem que ter medo, que não tem que se sentir inseguro. Isso faz parte, o medo nos protege, porque o medo faz com que a gente esteja sempre preocupado em fazer melhor, certo? Quem não tem medo corre grandes riscos na vida. Corre grandes riscos na vida. Por quê? Porque não consegue se proteger. Não tem a proteção necessária. Tem uma visão distorcida de realidade. Então, o medo faz parte, sim, só que ele não pode ser paralisante. O medo, a insegurança, o que ela tem que fazer com você? Primeiro, você precisa olhar e reconhecer. Eu me sinto inseguro. E eu me sinto inseguro por quê? Porque eu ainda não domino. Porque eu acho que eu ainda não sei tudo. Primeira coisa, saiba, você nunca vai saber tudo. Porque quando você chegar no ponto, agora eu tô bem, você vai ver que tem o próximo degrau. E esse é o encanto da vida. É isso que faz a gente progredir. É isso que faz a gente pra frente. Eu sempre brinco e digo o seguinte, né? Eu brinco, mas é a pura verdade, certo? Quando eu olho pra trás e eu vejo os primeiros clientes que eu atendi, as primeiras empresas que eu atendi, os primeiros mapeamentos comportamentais que eu fiz, né? Eu acho horroroso. Eu brinco e digo que eles tinham que ter me pago. Eu que tinha que ter pago para eles serem meus clientes. Mas por que eu consigo, ou por que hoje eu consigo olhar para trás e, meu Deus do céu, né? Como eu entregava pouco. Por que eu consigo olhar para trás e ter essa percepção? Porque eu evoluí. E se você olha para trás e acha que estava tudo certo, você está com um grande problema se não saiu do lugar, certo? Se você, por exemplo, hoje, né, tá aí há 1 ano na área de desenvolvimento e você olha para trás e diz assim, meu Deus do céu, aquele primeiro mapeamento lá foi horroroso. Isso faz parte do processo. Se você olhar para trás e achar que estava lindo, maravilhoso, que hoje você faz exatamente a mesma coisa, você parou no tempo. Porque a gente está constantemente evoluindo. Só que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se eu não tivesse começado. Se eu não tivesse me arriscado, se eu não tivesse ido para campo. E aqui, claro, tem algumas questões que são importantes, né? Importantes. E por isso que eu disse que o medo, a insegurança, ele nos protege. A primeira coisa é, sim, você tem que ter um preparo. Não dá para ir pro front de peito aberto, você vai tomar um tiro, sim.
Então, competência técnica é básica, você tem que saber, certo? Mas saiba, você nunca vai saber tudo e você vai constantemente melhorando. Então, este é o primeiro ponto. Segundo, sim, você precisa se preocupar com as suas entregas para o seu cliente, mas saiba, você precisa, primeiro, para você fazer entregas, você precisa ter método, certo? Você precisa ter método, você precisa ter competência técnica. E como é que eu adquiro isso? Fazendo formações ou estudando por conta, que vai levar muito mais tempo, mas é uma opção também. Então, você sim tem que ter consistência técnica. Você tem quem trabalha com desenvolvimento humano tem uma grande responsabilidade. Você está lidando com a vida das pessoas. E aí você não pode ser superficial. Você não pode ser aquele que lê um livro e acha que está pronto. Eu trabalho muito com mapeamento comportamental e tenho muitos alunos de mapeamento comportamental. Você não pode pensar que você não pode ser irresponsável de achar que você fez um curso de 4 horas e você é um analista comportamental, certo? Na área de desenvolvimento, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, com a carreira das pessoas, com o sonho das pessoas. Então, você ser bom é obrigação, certo? Não é escolha. Isto é ter o mínimo de responsabilidade aquilo que você se propôs a fazer. Eu gosto de dizer que você tem que honrar a cadeira que você sentou ou não sente nesta cadeira. Se você não se propõe a ser muito bom, saiba que este lugar não é para você. Este lugar é para quem honra este lugar, para quem entende a responsabilidade que é ser um desenvolvedor de pessoas, porque nós impactamos a vida das pessoas. As pessoas depositam na nossa relação, na relação com a gente, quando elas compram um serviço nosso, elas depositam os seus sonhos. Elas estabelecem uma relação de confiança, até porque se ela não confiar em você, ela nem compra. E nós precisamos honrar isso da melhor forma possível. Isto, claro, não quer dizer que, como eu disse para vocês, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, eu tinha que ter pago para a empresa há 20 anos atrás. Mas naquele momento, sim, eu tinha já um grande preparo. E para a empresa, aquela entrega foi fantástica. Ok, mas se eu voltar lá hoje, eu não posso entregar a mesma coisa, certo? E eu não posso por quê? Porque ela evoluiu, eu evoluí, hoje eu olho para trás e eu sei que lá teve várias coisas que eu poderia ter feito que eu não fiz. Várias entregas que poderiam ter sido melhores e não foram. E não foram por quê? Porque naquele momento era aquilo que eu conseguia entregar. E tá tudo certo. É assim que as coisas funcionam, certo? É assim que a evolução funciona. Só que tem um outro aspecto fundamental, que é uma das grandes competências, né, que nós trabalhamos. Eu digo sempre que essa é a competência de base. Quando você se propõe a trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental, para qualquer nicho, certo? Tem uma competência que é de base das pessoas de sucesso. E sucesso em todos os sentidos, na vida profissional, aonde você pensar. As pessoas de sucesso são pessoas que são autorresponsáveis. Teve uma pesquisa, deixa eu contar isso aqui rapidinho para vocês, alguns de vocês talvez já tenham escutado eu falar isso, mas isso neste momento é extremamente importante e eu acho que vale a pena eu falar novamente, certo? Teve uma pesquisa que foi feita por um psicólogo em 32 países. Ele tinha um grande questionamento. O grande questionamento dele era assim: o que faz algumas pessoas terem sucesso e outras não terem sucesso? Qual é a diferença? E ele foi fazer uma pesquisa. E ele fez uma pesquisa em 32 países. Então é uma pesquisa mundial, certo? E o que ele se deu conta? Ele se deu conta que existiam 2 tipos de pessoas, certo?
Pessoas que, frente a obstáculos, frente a dificuldades, colocavam toda a responsabilidade fora de si. E que tinha um outro grupo de pessoas que, quando se deparava com uma dificuldade, sim, reconhecia, olhava para a dificuldade, mas não colocava a responsabilidade no externo, e sim voltava a responsabilidade para si. Eram pessoas que, vou fazer aqui vou fazer uma metáfora aqui para isso ficar bem claro, né? Assim, este psicólogo se deu conta do seguinte, que tinham pessoas, todo mundo encontra pedras no caminho, certo? Mas que existiam pessoas que, quando tropeçavam na pedra e caíam, ficavam culpando a pedra e brigando com a pedra e dizendo que a pedra estava no caminho dela. Se aquela pedra não tivesse ali, eu não tinha caído. Se essa pedra não existisse, eu já tinha ultrapassado. Que ele chamou de pessoas com locus de controle externo. Mas ele se deu conta também nas pesquisas que existiam pessoas que também tropeçavam na mesma pedra e caíam. Só que essas pessoas que tropeçavam, esse segundo grupo, quando tropeçava na pedra e caía, sim, ela olhava para a pedra e ela dizia, olha, aqui tem uma pedra. Ok. E o que eu fiz ou deixei de fazer que eu não vi esta pedra e não desviei dela? Percebem? Volta para si a responsabilidade. Ok, a pedra existe, isso é verdade. O mercado existe, sim, é verdade. Temos uma crise econômica, sim, é verdade. Temos uma pandemia, sim, é verdade. Ok. Isso é cenário externo. O externo, ele se deu conta, isso faz parte da teoria, você não tem controle. Mas o que você faz a partir disso, 100% é responsabilidade sua. Se você vai ficar culpando, se você passou o ano culpando a pandemia porque o seu negócio caiu lá embaixo, saiba que você está no grupo que este psicólogo descobriu, né? Que é 96% da população. Sabe o que é isso? 96% da população, ele se deu conta do seguinte. Ele se deu conta, então, que tem pessoas que ele chamou de locus de controle externo, que é essa que fica xingando a pedra, falando da pandemia, falando do governo, falando dos problemas, colocando tudo fora. E ele se deu conta que tem pessoas que olham e dizem, meu Deus, a pandemia realmente trouxe dificuldades, realmente nós temos uma crise de saúde econômica. Só que esse segundo grupo olha para isso e diz, ok, e o que eu posso fazer a partir disso? O que eu posso fazer frente a esta situação? E ele se deu conta que esse era o grande diferencial de quem tem sucesso e de quem não tem sucesso. Quem não tem sucesso fica culpando fora. Quem tem sucesso, 100% das pessoas de sucesso, tem predomínio de locus internos. Isso quer dizer que, sim, tem dificuldades, se deparam com dificuldades, mas olham para a dificuldade e assumem o poder de, ok, essa pedra existe aqui, sim, a pandemia está aí. E o que eu faço mesmo com a pandemia? O que é da minha responsabilidade? O que eu escolho fazer? Tem muitos profissionais, e olha esse dado, ele descobriu que 92% da população, não é 96%, 92% da população projetam fora de si os seus fracassos, as suas dificuldades. Essas são pessoas que jamais vão ter sucesso. Por quê? Porque e aí eu sempre brinco, né, e digo o seguinte, pois é, que interessante isso, né? Como é que pode 92% da população
coloca a culpa fora de si. Toda a responsabilidade está fora de si, né? Só que se for perguntar para a população, eu tenho quase certeza que mais de 98% vai dizer que quer ter sucesso. Bom, para ter sucesso, ou você muda a sua postura, ou você não vai ter. É simples assim. E nós não precisamos ir longe. Para e olha aí na sua família e você vai ver que é isso mesmo. Olha para você, escuta, vamos lá, quer fazer um exercício? A última vez que você teve uma dificuldade, a última vez que você pensou, não estou vendendo, não estou conseguindo alavancar o meu negócio. O que você pensou? Você pensou, é que esse ano a pandemia tá braba. Os clientes não entendem que eles precisam comprar. As pessoas não entendem que elas precisam se desenvolver. Nós temos uma crise econômica. Se você pensou qualquer coisa nesta linha, saiba que você está no grupo dos 92% que não terá sucesso. Autorresponsabilidade é pré-requisito para o sucesso. Se você não tem, reveja suas metas, certo? Porque você não vai ter sucesso. O sucesso é proporcional à sua autorresponsabilidade, ao seu locus de controle interno. E sabe, e eu quando estudei essa teoria, uma coisa que eu fiquei pensando foi assim, meu Deus, né? Como é que pode 92% da população estão fadadas a não ter sucesso? Como é que pode isso? E aí eu me dei conta do seguinte, e isso é muito louco e a gente precisa entender, porque eu tenho certeza que isso está presente em muitos de nós, em muitos momentos do nosso negócio, que é assim, né? Quando eu responsabilizo fora, quando eu coloco a culpa de eu não ter alavancado o meu negócio, na crise econômica, na pandemia, nesses clientes que não querem pagar, né, que não entendem que precisam se desenvolver, quando eu coloco a culpa, entre aspas, fora, o que eu estou fazendo? Por um lado, isso me dá uma tranquilidade, porque eu penso, a culpa não é minha. Esse é um lado da moeda. E é por isso que 92% das pessoas funcionam neste modo. Mas, por outro lado, e é isso que as pessoas não se dão conta, e que se você quer alavancar a sua carreira, você precisa parar para pensar sobre isso. O que as pessoas não se dão conta é o seguinte, que quando você coloca a culpa fora de você, por um lado, sim, isso te tranquiliza, sabe? Aquela coisa assim, sou eu a culpada, né? Eu tô fazendo tudo que eu posso fazer. Vamos lá, se você tá fazendo tudo que você pode fazer e você não tá caminhando para sua meta, então você tá fazendo o que é errado, certo? Se você tá fazendo tudo que você tem que fazer, você tem que estar caminhando em direção ao seu objetivo. Senão tem algo errado aí no tudo que você tá fazendo. Quando a gente pensa assim, a culpa não é minha. Isso, por um lado, de verdade nos tranquiliza, nos dá assim, que bom, né? Não sou eu o culpado. Por outro lado, isso te deixa literalmente na situação da impotência. Você se desempodera totalmente. Então, se por um lado isso te tranquiliza, saiba que por outro lado, você perdeu todo o poder sobre a sua vida, sobre o seu negócio. Você perdeu o seu livre-arbítrio, porque você deu de presente para o meio. Esta é a grande competência de quem quer ter sucesso. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que você está aqui, se você me acompanha, você é alguém que quer ter sucesso, sim, né? Senão você não me acompanharia. Vamos lá. Como é que tá neste momento? Você já fez o balanço do seu ano? Como é que está o seu planejamento para o próximo ano? O que você está fazendo agora? Porque o que acontece? Muita gente quer ter sucesso, só que neste momento estão assim,
Ai, não, mas agora, como eu disse para vocês, eu fiz o workshop Master Analista Comportamental, né? E nós abrimos a formação do mapeamento comportamental. Por quê? Porque é um dos serviços que mais está sendo demandado no momento e é o grande serviço até lá por março, né? Só que muitas pessoas, neste momento, estão assim, não, mas agora já é dezembro. Não, agora a gente já não vende mais. Começa aí o erro, né? Até o dia 20 por ali, você ainda trabalha muito, combinado? Ai, agora já é final do ano, eu vou deixar para o ano que vem. Aí o ano que vem, no início do ano, eu vou esperar para ver como é que as coisas ficam. E saiba, vai chegar final de 2021, você vai estar igual ou pior do que você está agora. Se a sua postura é essa. Este é o grande momento. Este é o grande momento de você estudar, se aprofundar, estruturar o seu negócio para entrar firme. Entrar realmente fazendo a coisa acontecer. Isto é você se empoderar. Apenas 8% das pessoas têm sucesso na vida. E a escolha está nas suas mãos. E se você quer estar neste grupo dos 8%, você precisa fazer a sua parte. Sabe o que é fazer a sua parte? É você praticar o TBC. É você de verdade poder olhar para o seu negócio. Agora eu vou falar de forma bem prática. É você olhar para o seu negócio e dizer, ok, estou alavancando, estou indo na direção, está tudo certo. Não estou. O que é que está acontecendo? E aí não adianta, porque o que acontece com muitos profissionais nessa hora? Fica assim, ai, mas eu tenho um monte de formação, eu tenho um monte de conhecimento. Ok, mas se você não está faturando, de pouco adiantou, certo? Se você não conseguiu transformar todo esse seu conhecimento em serviços que sejam demandados pelo mercado, de pouco adiantou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós da área de desenvolvimento temos um grande risco, certo? Estudar, gostar de aprender tem status, certo? E tem status por quê? Porque realmente o diferencial é o estudo, certo? É a sabedoria, é a ampliação, né, de visão de conhecimento. O conhecimento realmente nos dá poder, certo? Mas falando de negócio, ele só nos dá poder se você transforma ele em serviços. Você tem serviços lucrativos? Se você tem serviços que o mercado realmente demanda, por exemplo, tem um serviço que, para mim, assim, ele é básico. Quem trabalha com desenvolvimento, você tem mapeamento comportamental na sua esteira? Se você não tem, saiba que você está com um furo aí na sua esteira, e um furo importante de entrada, que é um grande serviço de entrada. Esses seus conhecimentos, porque é isso, não adianta ter um monte de conhecimento. Esse conhecimento, ele só é útil se você transforma ele nos serviços que o seu cliente deseja, nos serviços que o seu cliente necessita. E não adianta você ser apaixonado por um serviço se não é o que o teu cliente quer, se não é o que o mercado compra. Eu falo muito, né, para os coaches isso. Os processos de coaching individual, eles são um excelente serviço, eu não tenho dúvida. A metodologia do coaching, ela é fantástica, certo? Mas não é um produto de entrada. E é por isso que mais de 95% dos coaches estão quebrados. E não estão cumprindo a sua missão e o seu propósito, que é de impactar o mundo, de transformar o mundo. Sabe por quê? Porque não conseguem entender que coaching, processos de coaching, não é serviço de entrada. Se você ainda não é referência no mercado, se você ainda não é conhecido, se você não tem quem te indique, dificilmente você vende de cara coaching. Sabe por quê? Porque ele é um serviço de continuidade. O cliente, para comprar de você, já precisa te conhecer, confiar em você, saber que você entende das dores dele e que você faz uma grande entrega. Então, se você é coach e tá nessa de eu não consigo vender os meus processos de coaching, saiba
que tem a ver com a sua esteira de serviço. Coach individual, ele não tende a ser um produto de entrada. Dificilmente um cliente vai comprar de você a primeira vez, a primeira compra de você, o processo de coaching individual, porque coaching individual não é produto de entrada, certo? Ele é produto meio, que você vai vender sim, na continuidade. Então, se você não está alavancando, para e olha. Você tem serviços de entrada, você tem mapeamento comportamental na sua esteira, você tem workshops, esses são os 2 grandes serviços de entrada no mercado. Ok? Então, hoje, eu queria realmente poder conversar com você sobre as travas. E como resolver. Falei aqui muito, né? Como é que você resolve? Como é que você resolve? Primeiro, você resolve olhando para dentro e realmente podendo reconhecer quais são as suas forças, as suas fortalezas, os seus valores e o seu modelo de negócio. Ele está condizente? Segundo, sai do camarote, vai para a pista de dança. Só que, claro, para você ir para a pista de dança, você precisa ter os serviços certos. Para você entrar no mercado e vender e começar a alavancar a sua carreira ou alavancar mais ainda a sua carreira, você precisa entender do mercado. E entender do mercado você precisa entender que você tem que ter produtos de entrada, como mapeamento comportamental e workshop. Porque é a partir dele que você vai vender na sequência. Outra, você está fazendo a sua parte? Você está realmente assumindo a responsabilidade do seu negócio, dos seus resultados? Ou você está aí dizendo, mas eu estou fazendo tudo, Liana, mas não está dando certo? Então, o que você está fazendo está errado. É simples assim, né? Se você está fazendo tudo e não está tendo resultado, tem algo que está errado. E aí você precisa olhar o que é. Eu estou buscando, quem sabe eu estou me conectando com o cliente que não é pagante. Aí você pode fazer tudo certíssimo. Você não vai vender porque o seu cliente não é pagante, certo? Será que você não está querendo vender apenas serviços que são de meio e o seu cliente não vai comprar de você este serviço de primeira? Ele precisa primeiro te conhecer. Ele precisa ter uma primeira experiência com você. E aí são os serviços de entrada. Terceiro, você realmente conseguiu transformar já os seus conhecimentos em serviços, porque você não vende conhecimento. Nós não vendemos conhecimento. Nós vendemos a transformação para o nosso cliente. É isso que a gente vende. Então, todo esse conhecimento que você tem, você já transformou em serviços? E mais, serviços que sejam demandados pelo mercado não é aquilo que você acha, é o que o mercado compra. Porque às vezes, isso é outra coisa interessante, a gente tem alguns serviços que a gente é apaixonado. A gente acha aquele serviço, a última bolacha do pacote. Só que o mercado não quer esta bolacha. E aí pode ser a última bolacha do pacote, você pode achar que ela é a última bolacha do pacote, pode ser o gás da Coca-Cola. Se o seu cliente não quer Coca-Cola, ele não vai comprar. Se esta não é a necessidade dele, ele não vai comprar. E por isso a importância de entender nicho, de entender o mercado, de entender o seu cliente, de entender as dores dele. Ok? Então hoje eu queria realmente poder trazer isso para vocês, porque hoje foi muito legal, né? E aí começa pelo estabelecimento da sua meta. E aí eu volto a perguntar para você, se você coloca aí na sua meta, eu quero ser referência, eu quero impactar a vida de muitas pessoas, eu quero ser uma treinadora de sucesso, eu quero ser uma analista de sucesso, certo? Não esqueça de colocar quanto você quer ganhar, porque senão o universo pode dizer, perfeito, vou te tornar referência no pro bono. Ninguém vai te pagar. E eu tenho certeza que para a maioria de vocês isto não está bom. Por quê? Porque se você não faturar, dificilmente você vai conseguir se manter nessa profissão que você gosta. Então, faturamento é importante.
faturamento real, certo? Faturamento pé no chão e não fantasia, porque tem muito profissional de desenvolvimento que é bem isso. Faturar quanto hoje? 0. Quer faturar quanto em 3 meses? 100 mil reais. Vamos combinar que se você não tem um posicionamento, se você ainda não está no mercado, se você muitas vezes ainda nem definiu o nicho, não, você não vai faturar 100 mil reais nem em 6 meses. Porque é um processo, você vai ter que construir, certo? Então, realmente assumir a responsabilidade é também ser realista, certo? E não ficar fantasiando de que, ai não, agora em 3 meses eu vou sair do 0 para os 100 mil reais. Se você, é bem isso, alguns vão conseguir porque já tem aí um posicionamento, certo? Mas se você está começando agora, não, você não vai começar ganhando 100 mil reais. Se alguém disser para você que você começa ganhando 100 mil reais, se você está começando, eu vou dizer que, por favor, me ensine essa fórmula que eu também quero, certo? Eu estou há 25 anos no mercado. É possível faturar e faturar muito. Eu já fechei projetos de 1 milhão de reais, certo? Ah, mas eu consegui fechar um projeto de 1 milhão. Os primeiros 5 anos que eu estava trabalhando, claro que não. Óbvio que não, porque eu não tinha ainda nem repertório para fazer um projeto desses. Ah, mas quando eu decidi, quando eu estabeleci qual era o meu nicho, qual era o meu foco, montei a minha esteira, tinha serviços de entrada, tinha serviços de continuidade, eu comecei a alavancar minha carreira com certeza. E alavanquei muito rapidamente. Mas é um processo. Aquela história de que, né, em um mês, né, você sai do 0 para o 100 do vídeo, certo? E o pior, tem profissionais que querem se iludir, tá tudo certo, ok? Nós aqui não trabalhamos com ilusão, nós trabalhamos com realidade. Você pode faturar muito, sim. A Sandra tá dizendo, né? Eu quero faturar muito. Perfeito, eu também quero e acho que todos têm que querer. Só que para isso, tem uma estrutura que você precisa saber. Tem uma estrutura que você precisa obedecer. E falando em termos de mercado, esteira, você precisa ter produtos de entrada e produtos de continuidade. Você tem que ter um cliente que você consiga vender mais de um serviço para ele. Você precisa ter serviços que você tenha uma grande entrega e em função disso, o seu faturamento é muito elevado. É assim que a gente fatura muito. A fórmula mágica é esta, se existe, né? Este é o processo. E aí, eu quero aqui novamente deixar, já convidei vocês essa semana, né? Semana passada. Quero aqui deixar novamente o convite para que você venha, se você realmente quiser ter este grande serviço de entrada, que é o mapeamento comportamental, ainda ter uma mentoria para definição do seu nicho, né? Para até poder entender se, frente às suas metas, esse nicho é possível ou não é possível. Poder definir o seu nicho, ter todo um combo de vendas, né? Onde você vai aprender a vender, a fazer lives, a fazer as estratégias de venda. Se você quer realmente dominar este grande serviço, que tem uma grande demanda de mercado, a hora é agora. A formação se encerra hoje, as inscrições para esta formação, elas se encerram hoje. E tem 2 aspectos aqui fundamentais. Primeiro, é a última vez que ela vai estar com desconto de 40%, valor normal da formação de Master Analista Comportamental, onde você aprende 6 acessos, 5 desses são gratuitos para você usar, aonde você aprende 4 workshops, você aprende estratégias de venda, você aprende a vender, você aprende a entregar, né? Quer dizer, você aprende nesta turma em especial, vai ter uma mentoria para definição do seu nicho, do seu posicionamento, né?
O valor normal da formação é R$3.000. Essa será a última turma que nós estamos dando 40% de desconto. Então, o valor hoje é apenas R$1.797. Este é um valor que você recupera e tem lucro apenas com um mapeamento que você venda, certo? Apenas com um. Apenas um workshop que você faça, dos workshops que você aprende, que você tem ele pronto dentro da formação, você já recupera esse investimento e fatura. Como eu sempre digo, nós aqui temos duas preocupações: que você tenha muita consistência técnica, porque quem não tem consistência técnica não se estabelece no mercado, certo? O mercado não comporta mais amadorismo. E segundo, a minha grande preocupação é que você venda, certo? Que você realmente tenha um negócio lucrativo e sustentado. Então, nessa formação, você aprende tudo que você precisa aprender para ser realmente um Master Analista Comportamental, utilizando 6 assessments, o DISC mais atual, toda a metodologia mais atual, e ainda aprenda a realizar 4 workshops, né, que fazem parte, né, dos serviços que você pode vender. Aprenda a vender, a fazer lives, a gerenciar suas mídias sociais com foco em vendas, né? Esta é a última vez que você vai ter 40% de desconto, e esta é a última turma do ano também. Então, se você realmente, né, quer estar aí nos 8%, né? Porque se você é daquele que diz, não, agora dezembro, não, já foi, o ano que vem, ok, não é para você mesmo, certo? Não é para você. Essa é uma formação para quem de verdade quer fazer a diferença, quer ter um negócio lucrativo e sustentável, tá disposto a estudar, tá disposto a ir para campo, tá disposto a sair do camarote, certo? E ir para a pista de dança. Fica aqui o meu convite. Lembrando, as inscrições encerram hoje à noite. Esta é a última oportunidade para você ter este gigante serviço na sua esteira e o meu acompanhamento por 3 meses, certo? Eu do seu lado, te conduzindo nesta caminhada. Esta é a última turma do ano e é a última turma que nós faremos 40% de desconto. Você nunca mais vai escutar eu falar neste valor para esta formação. Então, fica aqui meu convite para que você não deixe para o ano que vem. Que você comece agora a trabalhar na construção lucrativa e sustentada do seu negócio. Todas as informações estão no link da bio, aqui no Insta, logo mais aqui no Face, vai estar aqui embaixo. Mas para não perder tempo, vai lá, olha, lá tem todas as informações na página de vendas, né? Para que realmente você entenda todas as possibilidades que é possível com este grande serviço. E um serviço que está e permanecerá no primeiro trimestre como grande serviço demandado pelo mercado. Combinado, meus queridos? Um grande abraço, um ótimo dia, e agora sim, como as inscrições encerram hoje, eu estou te esperando do lado de cá, para que você possa fazer parte dos 8% da população que realmente tem sucesso, ok? Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos daqui um pouco do lado de cá. Um grande abraço, tchau!